Então, para meditarmos em um texto da Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir em Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Eu vou procurar explicar essa passagem, que são o capítulo 3 e o capítulo 4 de Josué, de 3:1 a 4:24, e após explicar o que acontece aqui, vamos procurar entender qual a aplicação de um texto como esse para as nossas vidas no limiar de um ano, né? 2017 acabando, 2018 chegando. Como a palavra de Deus pode nos instruir em momentos muito específicos da nossa vida. E o versículo 5 é o principal. São dois versículos que eu penso em trabalhar aqui com os irmãos. O 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então este é um dos versículos, e o outro é o versículo 4:24. Uma página para frente, Josué 4, versículo 24. Estou adiantando aqui onde vai terminar a nossa meditação. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Por isso nós começamos lendo o Salmo 128. Feliz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bom, o que há entre essa fala, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, e para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. O que há? Na verdade, quando Josué foi comissionado para continuar a obra de Moisés, algo já havia acontecido e fora marcante mesmo, que foi a travessia do Mar Vermelho. E tem uma ideia que acho que nos ajuda a entender ações de Deus. Normalmente, quando Deus conduz o seu povo para algum estágio maior, mais avançado, Ele mostra geograficamente aonde o povo está e para onde deve ir. Então, quando o povo estava subjugado por Faraó, Deus tinha um lugar melhor para esse povo. O detalhe é que tinha um mar. E este povo não poderia ultrapassar aquele mar para chegar a este lugar melhor. Então Deus interfere com a sua provisão, fazendo o mar parar as suas águas, para que o povo atravessasse aquela barreira impossível às suas condições, porque o próximo estágio era o plano de Deus para o seu povo. Qual era o próximo estágio? O próximo estágio é que, antes da passagem do Mar Vermelho, o povo de Deus era escravo. E depois da passagem do Mar Vermelho, o povo de Deus era livre. Antes, ele adorava a um homem, era obrigado a adorar um homem. Depois do rio, ele adoraria a Deus. E essa passagem de nível só poderia ser executada por um tipo de poder que o homem não tinha. Então, a primeira passagem, o mar é muito significativo. Seria impossível fazer aquela travessia por si só. Então, nas forças do povo de Deus, nas forças possíveis do povo de Deus, era a condenação natural. Era sempre ficar sob Faraó. Era sempre ser escravo. É onde o homem se colocava pelas suas condições. Mas pelo poder de Deus, inclusive fazer o mar se abrir,
o homem alcançou a liberdade. Então essa ideia daquilo que é impossível aos homens ser possível para Deus tem um objetivo. Para que serviria aos povos aquilo, não é? E Josué herda uma ideia de condução, mas logo ali voltam os mesmos problemas. E quais são os mesmos problemas? Tem um rio para atravessar. E não dá para a gente fazer essa travessia. De novo, olha, isso tem uma ideia bem interessante. Os problemas do homem são cíclicos. Sempre eles voltam. O homem não consegue fugir das limitações impostas pela natureza e mesmo pelo seu estado de pecado. Onde nós chegamos pós-depravação total é nisso. Nós chegamos diante, como o povo chegou diante do mar, e agora? Assim o povo chegou diante do rio, e agora? Será que Deus agiria de novo? Bom, eles não sabiam, não havia algo explícito para isso, para descansar. Fiquem tranquilos, nós passaremos como já passamos um dia. Mas Josué os chama a uma coisa, a um ato, a um estado que é muito próprio. Quando o povo saiu do Egito para cultuar ao Senhor no deserto, porque havia uma ordem dada a Moisés: retira o meu povo para que ele me preste culto no deserto. O grande alvo, o objetivo, o sentido do povo ir para o deserto era o culto. Tanto é que assim que o povo chega ao deserto, Deus estabelece como é que deveria ser o tabernáculo, como que deveriam ser as formas sacrificiais. Deus estabelece uma maneira de expiação. Deus estabelece a forma como seria o cuidado. Deus diz como seria o alimento. Deus diz de onde se buscaria água no deserto. Tudo isso. Ou seja, o povo sai das mãos de Faraó para ser conduzido gentilmente por um bom pastor. Mudou completamente a vida. Mas depois de passar 40 anos no deserto, e depois na difícil passagem de instrução que é a lei conhecida do pai na prática do filho. Porque com Moisés houve uma instrução ao povo de Deus. Mas agora, esse povo que está aqui diante do Jordão são os filhos daquela geração. E com a dificuldade natural da passagem da instrução para os filhos, o que é que voltou a acontecer? A prática, obviamente, intensa da iniquidade. Então tem um significado aqui. Quando eles estão próximos da terra, às margens de Jericó, pertinho das muralhas de Jericó, e eles estão certos de que agora eles estão mais próximos do que nunca, do que foi a promessa de Deus, Josué diz: mas há um empecilho que precisamos resolver. Acontece que o Senhor nos chamou para adorá-lo. E se o Senhor nos chamou para adorá-lo, somente os santos o adoram. E agora? Como é que a gente resolve este problema? Por isso, diz o texto, e eu leio para vocês algumas coisas aqui, para vocês entenderem bem essa passagem. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E então vem a palavra de Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, dizendo... onde que eu estou aqui? 5, vou voltar no 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Bom, essa é uma passagem emblemática que acontece pela segunda vez para um povo que não teria como romper a limitação do Jordão para chegar àquele local esperado. Então esse nível de passagem do deserto para a terra prometida, novamente é contemplado por Deus como o que nós entendemos por milagre. Quando Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor produzirá algo, um sinal, e produzirá por seu poder uma condição favorável, nem mesmo o homem mais esperançoso poderia imaginar o rio parar. Pois esse é o limiar possível para o homem, quando até a sua imaginação não consegue atingir o fato. Porque este fato, a quebradura dessas águas, fazia parte da provisão de Deus. O que é que eles poderiam fazer? Qual era a única possibilidade que o povo de Deus tinha? A da santidade. Quem faria, quem executaria os fatos seria Deus. Então essa passagem nos mostra o limite do homem. O nosso limite é o da santificação. Nós não produzimos maravilhas, nós não temos poderes extraordinários, nós sempre seremos um micropovo, nós sempre seremos perseguidos, nós sempre seremos colocados em xeque, sempre olharão para nós e com razão dirão: vocês não têm força, vocês não conseguem fazer essa travessia sempre. No entanto, segundo as Escrituras, o objetivo era o que está lá no versículo 24, que nós lemos no começo: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias.
Se eu pudesse aplicar alguma coisa muito simples, muito fácil de entender, eu diria: toda vez que um homem e uma mulher santificarem-se ao Senhor, é muito possível que as coisas do Senhor, as coisas do Espírito Santo do Senhor, sejam como que uma destinação, sejam como que um prazer de Deus. Todas as vezes que um homem ou uma mulher separar-se, porque a ideia da santidade aqui é separação, é a ideia de consagração, é a ideia de ser, de viver a diferença da fé. A fé sempre foi um elemento que nos distinguiu. Os homens de fé sempre foram duramente questionados por suas posições radicais. Os homens e as mulheres de fé ousaram crer em coisas que pareciam loucuras. Deixa eu pontuar 1 ou 2 casos aqui que me ocorrem nesse momento. Houve um homem chamado George Miller, inglês, dono de um orfanato. Iniciou um orfanato. E as histórias em torno de como George Miller, agora nem me lembro se é George Miller ou John Miller, mas é o Miller dos orfanatos. Este homem não imaginou o que Deus faria para ser conhecido. Ele iniciou um orfanato sem condições e ele sobreviveu por décadas somente por doações, sem pedir nada a ninguém. Era só um voto dele, de servir a uma causa sem pedir nada a ninguém. E se você procurar sobre quem foi o Miller dos orfanatos, ele está na história do povo inglês. Um homem que testemunhou da graça de Deus. Mas quem é John Miller? Eu nem me lembro se é John ou George, porque o que importa é o Deus do George Miller. E é isso que acontece com Josué. Não é Josué que importa. Não é o povo que importa. É o Deus que faz parar as águas para que o mundo o conheça. E por que é que Deus é conhecido no mundo? Para que haja culto, para que haja temor, para que haja testemunho. Então, no limiar de mais um ano, meus irmãos, diante de tantos desafios, diante de tantas coisas, diante de tantos ataques, cada vez que as datas macro da cristandade, como Páscoa e Natal, se aproximam, sempre tantas discussões. São nessas épocas que aparecem textos apócrifos, textos para questionar a ortodoxia. São nessas épocas que se levantam, entre aspas, descobertas. São nessas épocas que se levantam os livres pensadores, as livres pensadoras, para desconstruir história, para desconstruir formação espiritual. São épocas sempre de ênfases, de disputas teológicas. O que é que o povo de Deus pode fazer? À luz de Josué 3, o máximo que ele pode fazer: santificar-se. Reverendo, como é que a gente se santifica, né? Qual é o caminho da santidade? Como é que nós desenvolvemos a santidade? A primeira ideia que eu deixo aqui para um desenvolvimento da santidade é a consciência da necessidade. Nós precisamos ser. Nós devemos ser. É ordem da parte de Deus: sejam santos. Sejam santos porque vocês são meus. Sejam santos porque vocês são o meu povo. Sejam santos porque vocês carregam de mim. Sejam santos porque o sangue derramado alcançou vocês. Sejam santos porque vocês são separados. Sejam santos porque na santidade, e é a única forma de agradar ao Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. E não louva, e não adora, e não cultua. Então a santidade é uma necessidade para nós. Ela não é um plus na nossa vida. A santidade é a que nos coloca no nível mínimo. A santidade é o que nós precisamos para a adoração. A santidade é a condição que nós temos para que consigamos viver diante do Deus das maravilhas.
Esses milagres são para quê? Veja aqui no texto. O milagre não foi pessoal. O milagre foi para a glória de Deus. Para que as nações a reconhecessem que aquele povo tinha um Deus movimentando os seus passos. Tanto é que assim que o povo chega a Jericó, o boato se espalha e fala, gente, como é que eles vieram? Como é que eles chegaram? Como foi possível? E então foi alardeado, olha, parece que eles têm, alguém faz coisas por eles que nós não entendemos, mas eles passam rio a seco. Bom, quem era o temido nessa história? O povo de Deus ou o Deus do povo? 4:24 diz que é o Deus do povo. Sabe, tem alguma coisa a fazer em tempos como estes, em que somos perseguidos, atacados, quase incriminados, tendo que muitas vezes nos sentir como que com uma mordaça, com uma máscara que não nos deixa falar e viver. Tem uma coisa a falar, tem algo que o povo de Deus pode fazer. Falar de Deus, falar do seu Deus. Porque nunca nos temerão. Nós não somos povo para despertar temor nas pessoas. Como não temeram aqui. Agora, o Deus desse povo é impossível não temer, por conta das suas maravilhas. Agora veja o capítulo 4, como é que o povo trabalha quando ele vê o milagre, quando ele vê a ação de Deus, quando ele percebe, Deus fez isso. A primeira coisa é deixar uma instrução para os seus filhos. É o que o capítulo 4 fala. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Bom, vamos pensar aqui. Olhando só para o texto, por enquanto. Fez ou não fez o Senhor grande maravilha no meio desse povo? Fez. Só que assim que passou o fato, os filhos poderiam crescer sem saber o que havia acontecido. E poderiam seguir as suas vidas, e poderiam até se sentir cananeus, ferezeus, girgazeus, jebuseus, sei lá, e poderiam até viver naturalizados naquele lugar, como se de lá fossem. No entanto, Deus os chama e diz, mais ou menos aquilo que nós já trabalhamos aqui em Êxodo e também em Gênesis 17, a presença santa do Senhor, a direção segura do Senhor é para o seu povo e para a sua descendência. Então o Senhor os chama para dizer, levem as pedras e levantem um memorial, para que quando os vossos filhos olharem para as pedras, veja que as águas do Jordão já voltaram ao lugar, mas quando eles olharem para as pedras, vocês digam a eles, um dia o nosso Deus fez essas águas pararem. Nós somos frutos de um milagre, nós somos o resultado da mão de Deus. E todas as vezes e por todas as gerações, quando vos conhecerem, saberão que vocês são o povo das pedras. Vocês são o povo que passou a pé enxuto. Vocês são o povo de Deus. Irmãos, isso tem uma aplicação muito séria. Nos dias em que nós estamos vivendo
ataques frontais à genuína fé cristã, porque o aspecto genuíno nosso é muito simples. Nós não somos um povo imprevisível, nós somos um povo previsível. Nós adoramos ao único Deus, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós somos adoradores da Trindade. Nós reconhecemos um único Salvador, que é Jesus Cristo, e não reconhecemos nenhuma outra forma de mediação. Nós somos um povo que faz do culto, entende que o culto é ao Senhor, é um serviço que nós prestamos, e nós o fazemos em espírito e em verdade, segundo as prescrições bíblicas. Nós somos um povo muito previsível, as pessoas sabem o que nós pensamos. E nós ignoramos, não aceitamos e nos posicionamos apologeticamente contra toda e qualquer inserção que fragmente a Trindade, que negue o sacrifício pleno e único de Jesus Cristo e que perturbe a ação cultica. Então nós somos um povo, não somos um povo de inovações, nós somos um povo histórico. Nós somos um povo que está muito claro na nossa cabeça que nós vivemos para Deus porque Ele nos chamou para Ele. E viver para o Senhor como separado, como santo, como santificado, implica tomar nossos filhos pelo braço e ensiná-los esse caminho. Essa talvez seja uma das maiores ações e uma das mais difíceis para o povo cristão, ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a fé que recebemos. Ensinar os nossos filhos como somos amados pelo Senhor. Ensinar aos nossos filhos a segurança que temos no Senhor. Dar aos nossos filhos a condição de nos verem, não perfeitos, mas homens que têm uma história para contar. Mulheres que têm uma história para testemunhar. Talvez a coisa mais difícil que tenhamos, o trabalho mais árduo que tenhamos, seja o de evangelizar os nossos filhos. Seja o de mostrar o memorial para eles. Talvez uma das maiores dificuldades que enfrentaremos ao longo da nossa vida seja trazer os nossos filhos para um culto de adoração. Talvez as maiores dificuldades que tenhamos seja ensinar domingo após domingo que há uma ceia, uma mesa de comunhão. Talvez entre as maiores dificuldades que tenhamos, seja ensinar nossos filhos a falarem a verdade, corrigi-los quando eles fogem da verdade. Talvez a maior dificuldade que tenhamos seja trazer os nossos filhos para a realidade, quando seus pensamentos querem voar, querem divagar, querem viver as experiências da satisfação pessoal, do prazer do dia. Eu não sei. Eu só sei que ser pai não é fácil e ser pai cristão é mais difícil ainda. Porque implica passar a eles aquilo que a gente crê como verdade. Implica. Talvez no limiar de mais um ano, nós deveríamos pensar sobre como temos ensinado os nossos filhos. Esse texto me faz pensar que Deus diz, faz assim, diga que eu existo, diga que eu faço as coisas, diga que fui eu que abri esse rio, diga que eu os trouxe para cá, digam a eles quem eu sou, digam a eles sobre a nossa relação, digam a eles como é que a gente vive, digam o que eu fiz com os vossos pais e o que eu estou fazendo com vocês agora. Por isso, mais do versículo 8 para frente, nós temos então a reação. O povo fez. Veja o versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, e ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo.
Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós que passamos. Versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Irmãos, eu, ao ler este texto, não tenho outra coisa a fazer senão dedicar toda a honra e toda a glória a este Deus como um resultado de temor. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Nem o homem mudou. O homem é o mesmo. Um rio pode ser o nosso limite. Um mar, então, a nossa impossibilidade. Nossos limites são colocados por muitas coisas. Nossos limites são colocados sobre nós na questão da adoração ao Senhor, na questão do trato com o ser humano e na questão da lida com a existência. Somos muito limitados. Não temos energia suficiente para acreditar que o nosso próximo ano será algo maravilhoso. Muitos de nós começarão o próximo ano já cansados, porque os cansaços são muitos. Mas nós estamos num limiar de data, pelo menos, que pode nos levar a reflexões. Uma reflexão que eu gostaria que nós, como igreja local, aqui em Santo Amaro, tivéssemos. Olha, estes 2 capítulos são para que o povo de todos os tempos saibam quem é Deus. Isso é para que nós não nos esqueçamos. Naquela época, as pedras eram como que as escrituras. As pedras falavam. Hoje nós temos as escrituras que nos falam dessas coisas, mas na época as pedras proclamavam os atos poderosos de Deus aos filhos do povo de Israel. Mas Deus queria que houvesse uma voz que redundasse em glória a Ele. E eles fizeram isso, diz o texto. Então os 2 capítulos parecem nos mostrar, veja quem é Deus. Veja quem é o Deus que não muda. Veja quem é o Deus que projeta o seu povo para além das suas condições. Veja quem é o Deus que chama o seu povo para perto de si. Uma coisa só é pedido, que haja santidade. Uma coisa só é pedido, para que na nossa vida com o Senhor reconheçamos que a plenitude do Espírito Santo em nós, como cantamos, enche-me do teu Espírito, porque cheio quero ser, porque essa é a única forma que tenho de eu, como um pequeno vaso, transbordar. Deus não exige que o homem tenha poder sobre a natureza. Quando Ele quer conduzir o homem para algum lugar, Ele move a natureza. Aqui nós temos 2 exemplos. Quando Deus quer levar o seu povo para perto de si, Ele abre o mar. E Ele abre o Jordão.
Mas trazer o povo para perto de Deus implicava também numa responsabilidade deste povo. Qual era a responsabilidade? Primeiro de tudo, crer. Crer. Esse povo viveu o aspecto da santificação, que nessa época tinha a ver até com lavar, limpar-se, alguma coisa assim, porque ele creu. E logo depois de crer no Senhor, a próxima responsabilidade era passar isso aos filhos. Então chega um momento na vida do cristão que só ter fé em Deus não é suficiente. Tem que pregar ao filho. Tem que pregar aquele que está sob a nossa responsabilidade. E aqui era por um memorial. As pedras tinham voz. Hoje é pelas Escrituras. Que o Senhor nos ajude. Virou mais um ano. Passou 2017. Bom ou ruim, fácil ou difícil, está passando. Diante de nós se abre, pelo menos do ponto de vista do calendário, uma agenda nova, não é? Como é que a gente viverá isso? Quem faz os anos passarem? Quem nos dá sempre a perspectiva de horizonte? Senão o Senhor. Mas como é que a gente vai andar lá? Como é que será esse 2018 que se abre para o povo da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Como é que nós viveremos? Eu gostaria que essas duas passagens aqui, a primeira que é a passagem em si, a travessia, nos fortalecesse para que pensássemos, olha, nós temos um Deus que faz rio parar quando Ele quer. Olha, assim que nós atravessarmos e nós passamos, assim que nós adentrarmos ao novo ano que se inicia, talvez tenhamos de testemunhar aos nossos filhos como é que foi o nosso ano. Como é que foi andar com Deus neste ano? Como é que foi nosso culto ao Senhor nesse ano? Como é que foi nossa obediência ao Senhor nesse ano? O que nós temos a falar aos nossos filhos sobre a nossa fidelidade ao Senhor? O que nós temos a falar aos nossos filhos acerca da presença do Senhor nas horas difíceis que tivemos? Acho que nossos filhos precisam saber que somos povo do Senhor, que os pais deles têm um acordo com o Senhor e vivem debaixo de um pacto. Nossos filhos precisam conhecer o memorial, mas o memorial, nesse momento, não são mais pedras, não é mais um rio que teve de ser parado, mas são as lutas tão difíceis quanto. Eu sei que para o cristianismo ortodoxo, o cristianismo testemunhal, o cristianismo radical, aquelas pessoas que se posicionaram ao longo deste ano e dos últimos anos por uma adoração significativa ao Senhor, eu sei que esses foram muito perseguidos, foi difícil para estes. E eu gostaria de concluir utilizando das palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus um dia viu seus discípulos cansados e provavelmente tenha sido do trabalho. Eles estavam numa vida difícil, eles tinham de testemunhar, eles tinham de percorrer as aldeias, as cidades, e eles entravam em cidades anunciando ao Senhor Jesus, eles acompanhavam o ministério terreno do Senhor Jesus. E em Mateus 11, o Senhor Jesus os chama com essas palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e suave, e humilde de coração. Talvez para aqueles que passaram um ano difícil, só essa palavra faz a alma descansar, nenhuma outra mais. Não tem um divertimento, não tem uma viagem, não tem um carro novo, não tem uma casa, não tem. Não tem um emprego novo, não tem. Não tem nada que faça e que tenha o significado do descanso da alma, o Shabat da alma. Mas o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim. Vinde a mim os cansados, vinde a mim os trabalhadores, vinde a mim os que carregam fardos, vinde a mim. Coloquem sobre mim o jugo, coloquem sobre as minhas costas, ou seja, sobre a cruz, coloquem, sejam os pecados, seja o peso, seja o labor, seja o cansaço, coloca sobre mim. Eu acho que, e me parece, que foi isso que Deus quis dizer ao povo nessa época. Josué,
Diga que sou eu que faço essas coisas. Testemunhe aos filhos de vocês que sou eu que faço essas coisas, para que eles creiam e temam. Que o Senhor nos ajude a, nesses tempos difíceis, não desanimar, crer no Senhor e testemunhar aos filhos. Que seja um tempo para valorizar a prole, valorizar o sucesso que Deus deu aos pais de gerar. É claro que existem casos específicos do não acontecimento disso, mas enquanto o mundo é mundo, o Senhor se utilizou dessa estrutura para passar às novas gerações quem Ele é. Que o Senhor nos dê da sua graça, para que, em meio aos grandes desafios, eu tenho para mim que 2018 será um ano muito difícil para a fé, muito difícil para aqueles que estão firmados na fé, porque assuntos muito duros virão contra essa estrutura. Muitas novas teorias estão sendo formuladas para atacar os pressupostos fundamentais. E eu digo para vocês, tem que levantar o memorial, tem que levantar as pedras e falar, atravessamos porque o Senhor tem feito isso. Nos mantemos na resistência dos absolutos porque cremos no Senhor, porque temos que ensinar os nossos filhos, porque temos de ensinar a próxima geração. E essa será, imagino eu, a força dos cristãos, a presença de Deus no meio deles. Quando as coisas ficarem ruins para nós, nos lembremos de que Deus está conosco. Isso não é só uma fala, isso é o que aconteceu aqui, em Josué 3 e Josué 4. E isso é para todos os povos. Quando na educação dos nossos filhos tivermos dificuldades, lembremos das palavras, que não podemos desistir. Quando tivermos as dificuldades dentro das nossas casas, lembremos das palavras, que a intercessão, a oração é para ser sempre. Quando tivermos dificuldades com a nossa fé, lembremos das palavras de Jesus, quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, quem tem medo dos anos difíceis? Aqueles que estão no Senhor não precisam verdadeiramente temer. Que o Senhor nos dê da sua graça, que seja um ano para que memoriais sejam levantados e testemunhos sejam dados, porque homens e mulheres atravessaram, sejam crises ou as lutas, as dificuldades, pelo poder de Deus. E então adoremos ao Senhor, ofereçamos toda a honra ao Senhor, não retenhamos nada do que é do Senhor. Uma coisa só é pedida, santidade ao Senhor, só. Não é mais do que isso. Depois dessa santidade, o testemunho aos filhos. Não é mais do que isso. Fazendo isso, o Senhor se encarrega. O Senhor se encarrega de conduzir-nos. O Senhor nos conduzirá. Creiamos juntos. Amém?